E hoje nós temos então, como disse o Vinícius, uma visita ilustre de uma pessoa que tem uma vida realmente, um estilo um pouquinho extremo, que a maioria de nós talvez não consiga entender perfeitamente. Mas nós vamos conversar hoje, vocês vão poder participar fazendo as perguntas, solucionando curiosidades que vocês têm. E enquanto nós estamos aplaudindo com muita intensidade o Flávio, vem aqui, Flávio, venha chegando aqui. Vamos ver, Leandro, pega aí, Leandro. Chega aqui, Flávio. Seja bem-vindo aqui. Flávio, a gente se conheceu faz muito tempo, faz uns 43 minutos, mais ou menos, né? Que a gente se conhece aí já, faz uma longa data, então a gente é amigo íntimo. Sente, Flávio, fique tranquilo aí. Então, Flávio, quando que você decidiu fazer esse trem aí? Como é que foi esse processo? Há quanto tempo atrás? Então, vamos lá. Eu treino há 10 anos, né? Eu sou formado em administração de empresas e estou me formando em educação física agora. Trabalhei 12 anos no ramo de administração na empresa Sadia, então eu treino há 10 anos e mais ou menos há 6 anos que eu venho me preparando para chegar no nível de competição. Então, 10 anos inclui os 6. Isso, exatamente. No total são 10 anos. E aí, como é que foi essa coragem de largar a profissão e se aventurar, entre aspas, nessa direção aí? É o que eu tento sempre levar para os meus atletas e meus alunos, que o principal de tudo é a gente acreditar em nós mesmos, né? Então nós temos que acreditar no nosso potencial, no sonho que a gente tem, e daí, em cima disso, se planejar, nada sem planejamento, e aí se aventurar ou se dedicar a algo. Então, eu tinha uma carreira de 12 anos, 13 anos na mesma empresa, na Sadia, até que um dia eu falei, agora eu acho que eu estou estabilizado até emocionalmente, não só fisicamente, para seguir o caminho que eu achava que eu poderia ter o ganha-pão, como ele mesmo disse, e também poderia ser algo que me fizesse mais feliz. E aí eu tomei essa decisão em 2009, mais ou menos, que eu iria sair da Sadia depois de 13 anos, para seguir a parte de educador físico e atleta de fisiculturismo, né? Muito bem. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, né? Com certeza vai ter. Só levanta a mão, dá um gritinho aí, e aí a gente te dá um pouco de voz. Mas me diga uma coisa, quantas horas você treina por dia? Vamos lá. O fisiculturismo, vou falar um pouquinho como que é a preparação de um fisiculturista, né? A maioria segue o mesmo caminho. A nossa preparação de treinamento é bem pouca, é em torno de 50 minutos por dia, 5 a 6 vezes por semana. Porque o fisiculturismo é um esporte em que o treinamento é um meio, né? A dieta é um meio e o fim é aquilo que vocês viram ali, que é posar no palco, né? Então, o treinamento diário é em torno de 40 a 50 minutos, e aí só que durante o dia todo você vive, entre aspas, em função disso. Porque é uma dieta balanceada, uma dieta que tem que ser calculada, né? Tem todo o cálculo de nutricionista, que segue uma linha, um raciocínio lógico de acordo com a individualidade de cada atleta. E aí, hoje em dia, eu faço em torno de 10 a 12 refeições por dia, a cada 2 horas e meia. Isso me gera mais ou menos 7.000, 8.000 calorias. Né? E daí, para vocês terem uma noção, nessa parte de off-sensing é mais ou menos isso. Então, exemplificando para vocês, para ficar mais claro,
o horário do almoço, que a gente costuma almoçar. Hoje eu como em torno de 800, 900 gramas, né? E quando chega ali naquela parte da competição, eu estou comendo uns 70 gramas, 80 gramas, né? Então, o corpo, para passar por todo esse processo, é um processo de amadurecimento que envolve muito a parte psicológica do atleta, né? O atleta tem que estar em plena parte psicológica para conseguir lidar com essa diversidade de diferença de alimentação, a falta de água, que daí eu posso falando um pouquinho. Cara, a minha mulher, você fica sem comer, ela me mata. Você não tem vontade de matar ninguém na tua frente, assim, com 70 calorias por refeição? Na verdade, é aí que entra o psicológico, né? Nós, quando escolhemos ser fisiculturistas ou atletas que levam o corpo ao extremo, nós temos que ter a consciência de que isso foi nós que escolhemos, não o próximo, né? Então, nós temos que lidar da melhor forma possível com a nossa parte psicológica, até principalmente eu que dou aula o dia inteiro, tenho os atletas, os alunos, né? Então, a gente tem que lidar bem com a parte psicológica para conseguir levar isso sem que influencie na sua relação com as pessoas. Tá, 10 a 12 mil calorias. 8 mil, mais ou menos. 8 a 10 mil de vez em quando? Não chega a 10 mil. 8 mil calorias. Uma pessoa normal, 2 mil calorias. Exato. Como é que você não engorda? Aí que começa a diferenciar um atleta de uma pessoa normal, né? Porque quando nós falamos em 8 mil, 7 mil, 6 mil calorias, nós estamos falando de comida, de coisas que são mais saudáveis. Então, nós estamos falando de arroz, nós estamos falando de frango, de atum, peito de peru, batata doce, que são coisas que a quantidade é grande, só que são gorduras e carboidratos bons, né? Então, para a gente exemplificar facilmente, um tanto de arroz ali, 800, 600 gramas de arroz com peito de frango, 200 gramas mais ou menos, equivalem a um lanche do McDonald's, um exemplo, não sei se alguém come ou não, mas equivale a isso. Então, o que diferencia isso? É o que a gente come é com mais qualidade do que uma pessoa normal. Lógico que tem muitas pessoas que seguem uma dieta legal também, né? Mas o que diferencia mais é isso, é que a gente utiliza os alimentos de melhor qualidade. A gente começou a série de Vida Extreme Life falando sobre talento. Então, obviamente, você tem uma parte genética que te ajudou a tomar essa decisão. Você, antes de começar a treinar, você se via como uma pessoa que tinha uma certa capacidade, um pouquinho acima da média? Não, na verdade, assim, eu sempre joguei muita bola e vi que eu era uma pessoa muito franzina para o jogo de futebol, né, que tinha muito contato. E eu resolvi me dedicar ao treino de musculação, né? Então, aí com o treino de musculação eu vi que eu poderia ganhar massa muscular e comecei a seguir esse caminho. Mas não tinha uma genética privilegiada no início para isso. É o que eu sempre levo aos meus atletas e alunos, que eles têm que serem melhores do que eles mesmos, né? Então, o meu desafio, tanto eu levo para mim e para eles, é que nós não estamos lá para desafiar o próximo, o concorrente nosso, não. Nós temos que ser melhores que a gente mesmo. Então, nessa perspectiva que eu resolvi seguir esse caminho. Eu falei, eu acho que eu posso ser melhor do que eu sou, e se isso me render alguma coisa lá na frente, como atleta, que seja bom, né? Agora, como profissional, a gente sabe que ia render. Muito bem. Perguntas? Vou deixar vocês fazer uma pergunta aí. Suplementos. Suplementação é a base essencial para complementar a nossa alimentação, né? Então, o que muita gente esquece hoje, que o organismo foi feito para se alimentar. Mas o que é o suplemento alimentar? Ele vem como um complemento da nossa alimentação. Então, ele não pode ser a base, né? Então, eu não posso falar assim, eu vou parar de comer agora, vou tomar suplemento de manhã, tarde e noite. Não. Isso suplementos são produtos que estão já prontos, né, para absorção do corpo. E se você fizer só o uso do suplemento, você vai deixar o metabolismo mais lento. Por isso que o fisiculturismo, quem segue a linha de dieta, come bastante, porque isso acelera o metabolismo, né? Então, nós não podemos deixar de comer e nem só usar o suplemento, tem que ser um conjunto de fatores. Quem mais? Ali. Lesão. Lesão. A musculação é um dos esportes com menos risco de lesão. Por que menos risco? Desde que se esteja um atleta ou um profissional que saiba lidar com as partes fisiológicas da biomecânica de treinamento, dificilmente você vai encontrar alguém que se lesionou. Hoje eu tenho 10 anos de treino, tenho treinos de agachamento, para quem conhece eu agacho com 310 quilos, faço supino, que é um outro exercício com 220 quilos, que são exercícios de extrema técnica, e em 10 anos eu nunca tive uma lesão.
Então, o que é primordial é técnica de treinamento e um bom acompanhamento. Isso vai evitar que tenha lesão. Pessoas pensam que para emagrecer eu não vou comer, mas na verdade a informação do fisiculturismo tem que comer bastante, várias vezes, para você emagrecer. Isso, na verdade, isso é uma parte bem de nutricionista, né? Que o fisiculturismo entende, porque é o que faz a reação no nosso corpo. Então, igual eu falei, não adianta, em todas as fases de treinamento nós comemos. Então, mesmo o que vai diferenciar é a redução da caloria. Só que se nós pararmos de comer, igual muitas pessoas fazem, principalmente mulheres que têm esse modo de fazer, eu vou parar de comer porque eu quero emagrecer um pouco. Você vai deixar o seu metabolismo lento. E deixando o metabolismo lento, ele vai acabar acumulando gordura, né? Então, tem muitas pessoas que falam, vou comer só 3 vezes por dia, porque daí eu comendo menos, eu vou conseguir emagrecer. E aí que está o erro. Você tem que comer mais vezes para acelerar o metabolismo da pessoa. Muito bem. Eu assisti uma reportagem do Schwarzenegger, que o Leandro pôs lá com a Giovana lá em casa. Eles começaram a ver e eu fui lá quietinho e fui assistir, né? E aí tem uma hora ali que o Schwarzenegger, ele fala o seguinte, o meu corpo é perfeito, simetricamente, porque tem alguns critérios para você ganhar um campeonato. Ele diz, hoje eu cheguei num ponto em que, se eu quiser aumentar 1 centímetro o meu antebraço, eu vou ter que aumentar 1 centímetro o corpo todo, porque eu estou perfeitamente simétrico. Explica para a gente como é que funciona a avaliação dos juízes para que alguém ganhe. Então vamos lá, o campeonato de fisiculturismo é um esporte subjetivo, né? Nós temos algumas características que são fundamentais para a avaliação dos juízes, mas não é um esporte subjetivo, não é igual levantar peso ou ter manobras, né? Que igual o Leandro faz. No fisiculturismo são momentos, igual vocês estão vendo ali está apenas eu, mas se você for ver na parte de apresentação, são todos os atletas enfileirados, né? E os juízes estão sentados na frente, e eles vão avaliar em questão de segundos algumas poses que nós chamamos de poses compulsórias. Essas poses compulsórias estão todos os atletas em pés e eles vão começar a fazer as poses de acordo com o juiz. O que os juízes vão verificar naquele momento? Primeira coisa é simetria, então não adianta de nada, igual ele bem falou, ter um braço gigante, não ter um ombro que acompanhe esse braço, um peitoral que acompanhe o ombro, isso chama simetria. Tudo que estiver muito fora do tamanho do corpo vai fazer o atleta perder pontos. O segundo critério, que é bem importante, é volume muscular definido. Então não adianta de nada o atleta ser um cara bem definido, só que não ter um volume, e também não adianta ser o maior atleta, sendo que ele não tem uma definição. Definição a gente define, sendo redundante, por aprofundamento dos cortes. Então a divisão entre as musculaturas. E o terceiro critério, que é bem importante também, é a que a gente chama de proporção. É a parte inferior com a parte superior. Então não adianta você ter pernas grandes e em cima ser pequeno, ou vice-versa. Os atletas de nível, hoje você consegue ver que eles conseguem, mesmo estando em off, que é quando a gente está 10 a 12 quilos acima do seu peso corporal, ele ainda tem uma definição. E isso gera, mais ou menos, no meu trabalho, em torno de 8 a 6%. Né? Então eu tenho de 8, 9 ou 10%, no máximo 10% que eu sigo, e ali em competição a gente chega em 3%, 2 e pouquinho, daí ali o extremo. E por isso que também não é em longo período, né? Senão a gente não consegue fazer as outras atividades. Cristiane, tem que mudar a nossa dieta em casa. Eugen, existe doping? Existe. Em alguns campeonatos de fisiculturismo, principalmente os internacionais, sul-americano e alguns mundiais, tem exame antidoping. O que é doping? Doping é qualquer uso de anabolizante que consiga ser constatado em exame médico. Constatado em exame médico. Faz o xixi ou o exame de sangue. Isso aí, se saiu lá e foi pego, é doping. Não saiu, não pegou? Assim como no fisiculturismo, no esporte, principalmente esporte de velocidade, de corrida, de ciclismo, que é o maior índice de doping, se muitos atletas vão utilizar, claro, mas se não forem pegos, é o que vale. Vão driblando, né? Até que idade? A competição vai até que idade, mais ou menos, você vê? Fisiculturismo é um esporte bem bacana. A musculação em si, né, que é um meio do fisiculturismo, porque atletas com mais idade conseguem competir em alto nível. Por quê? Porque a maturidade muscular,
a densidade muscular se dá com o tempo, né? Então, os atletas mais novos, no meu caso, eu ainda estou médio ali, estou no meio, tenho 30 anos hoje, eles conseguem, com 40, 35, 37, ter uma maturidade muscular maior do que uma pessoa de 20 anos, né? Então, é um esporte que a gente tem atletas competindo com 60, 70, 55. Se você ver as categorias Masters lá, tem 5, 6 atletas lá. Segura lá, Júnior. Mas, olha, até os 70 anos, meu amigo, não jogue já, tá? Até os 70 anos, gente competindo? Isso, exatamente. Por isso que é um esporte... Véia. Vai longe a nossa vida, então. Por isso que é um esporte diferenciado, assim como no futebol você tem uma carreira curta, no fisiculturismo é o contrário. Se a pessoa se cuidou ao longo do tempo e se planejou, ela vai ser melhor com o decorrer do tempo. 70 anos. Tá bom assim para você, Simone, esse esporte? Pode começar, então. Vai bater no Wellington em casa. Tinha alguém lá atrás que levantou a mão. Fala, Vinícius. Você nunca fala com ele, né? É assim, né? Na verdade, a linha do fisiculturismo, o que diferencia de uma pessoa normal é ter objetivo, né? Então, você tem que ter aquilo como objetivo e, principalmente, aquilo como estilo de vida. Então, o fisiculturismo, que a gente chama de bodybuilder, que é construindo o corpo, é ter um estilo de vida. Então, o que diferencia uma pessoa normal de um fisiculturista é o seu estilo de vida. Então, nós abrimos mão de algumas coisas para viver esse estilo. E uma pessoa normal não precisa abrir. E uma das coisas que a pessoa não precisa abrir é não ser uma dieta tão rígida igual a nossa, né? Pode ter o seu final de semana ou outras coisas que ele gostaria de fazer. No fisiculturismo já não. Nós abrimos a mão de muitas reuniões sociais, almoços, jantares, em prol de um esporte, de uma competição que a gente tem planejado. Então, é o objetivo. O que é que você abriu mão? Por exemplo, da picanha, da cerveja, tudo isso aí você eliminou porque você é um atleta profissional, ou não? Exatamente. Nós temos, nessa fase de off, nós liberamos alguns dias para que a gente possa comer algo que seja fora da nossa dieta normal, né? Então, eu libero normalmente o domingo, mas não libero o domingo inteiro. Eu libero o domingo, um almoço, um jantar, ou alguma coisa que eu queira comer durante essa fase. Aí na fase de pré-conteste, que é na parte de secar para ficar naquele nível, aí nós não temos nenhum dia liberado. Aí é full time. Muito bem. Legal. O que mais, gente? Maior dificuldade do fisiculturista no Brasil? Então, eu e o Leandro, a gente tinha conversado até no nosso primeiro encontro, é a parte de patrocínio, né? Assim como para o fisiculturismo, para os outros também é a mesma coisa. Então, hoje, o patrocínio para atletas de fisiculturismo é muito pequeno. Tem muitas empresas que falam, eu vou te patrocinar, e aí vem com apoio, né? E daí a gente tem que começar a diferenciar o que é apoio e o que é patrocínio. Então, a principal dificuldade é realmente a parte de patrocínio, porque a dieta é bem cara, a suplementação é cara, aí tem viagens, né? O brasileiro foi em Salvador ano passado, o mundial é na Inglaterra, então tudo isso fica a custeio do atleta, né? Então essa é a maior dificuldade, não só para o fisiculturismo, como para outros esportes. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? Eu vou falar antes de que a gente passa no corpo, como que é os nossos 2 últimos dias, que a gente chama de finalização da dieta, que é, entre aspas, a parte principal que pode determinar quem vai ganhar ou quem pelo menos vai estar bem no palco, né? Então, no penúltimo dia, nós começamos um processo de desidratação do corpo. Então, nós ficamos até 24 horas sem água, né, para chegar naquele nível. Então, nós começamos desidratando o dia 2, 3 dias antes, né, com um processo planejado, junto com o nutricionista. E aí, em 24 horas, a gente fica sem água para que a pele realmente fique bem fina e colada na musculatura. E para ficar com aquela cor, a gente usa como se fosse um autobronzeador que todo mundo conhece, que é chamado Protan ou Jantana, que o atleta passa na hora, assim, ou até antes, e aí você consegue ficar com aquela cor. O principal objetivo disso é aprofundar os cortes, né, delinear bem a musculatura e ela fica mais visível no palco. Então, 24 horas sem tomar água. Meu Deus, olha ali. Premiação. É outro fator bem importante, né? Premiação, 0. O que é a premiação? A premiação no fisiculturismo é suplemento,
às vezes, se tiver algum patrocínio, como eu já ganhei algumas vezes, máquina fotográfica, são coisas que não interferem diretamente para o atleta, né? Então, pouca premiação em dinheiro. Então, por isso que eu fiz a escolha de ser fisiculturista, pelo motivo de eu ser personal, né? Além de eu gostar, isso influencia na minha carreira. Mas para outras pessoas, dificilmente ela vai ter benefício com isso. Ou seja, a paixão pelo esporte é que move quase 100% dos atletas, né? Com certeza. A pessoa tem que gostar muito, tem que ser apaixonado por construir um corpo diferente. A gente sempre fala que não é um corpo melhor e nem pior que os outros, é apenas um corpo diferente. E isso demanda abrir mão de algumas coisas, inclusive não ter patrocínio, não esperar subir no palco para ganhar 1 milhão. É realmente por amor e por superação mesmo. Agora uma parte social aqui. Por exemplo, você chega, está conversando com alguém, e aí você diz assim, não, aí não. Qual é a sensação que a pessoa tem com um cara do teu tamanho, com 100 e poucos quilos, ouvir, não, aí não. Como é que você lida com a intimidação? Porque a maioria das pessoas não tem teu tamanho. Né? Como é que funciona? Na verdade, o que diferencia o fisiculturista, então, realmente é o volume muscular, né? Que chama bem a atenção quando você está no seu dia a dia normal. Para mim, eu não utilizo isso como algo a mais, né? Eu utilizo isso como realmente algo que eu gosto, né? E aí cabe a pessoa saber lidar com ao modo de falar até com as pessoas. Por a gente ter um volume muscular muito maior, nós não podemos ser tão impositivos na hora de falar, porque daí vai somar a imposição com o seu volume muscular e pode ser que algumas pessoas gostem e outras não. E se umas não gostarem, pode ser que tenha algum problema. Então, eu acho que cabe mais ao modo de falar da pessoa, né? E as pessoas, quando verem um fisiculturista, entenderem que aquilo ali é um volume muscular estético da pessoa, mas que não é porque ele tem um volume maior que ele é melhor ou vai se impor de uma forma diferenciada com qualquer outra pessoa. Mas desculpe. Você acaba tendo que lembrar desse assunto, né? Sim, isso é diário, né? Porque pelo volume muscular, como eu falei, ser muito grande, de outros atletas, e meu, e de quem está começando também, ser diferenciado, as pessoas, você vai num shopping, a pessoa vai te olhar, né? E você tem que aprender a lidar com isso. No início, você fica um pouco... são 3 fases que eu falo que o fisiculturista passa. A primeira fase, quando ele ganha os músculos, ele quer mostrar para todo mundo, né? Eu estou ganhando músculo, eu quero que todo mundo veja que eu estou conseguindo ganhar músculo. A segunda fase é de lidar com as pessoas olhando a sua musculatura, ou falando que é feio, na maioria, né? A maioria vai falar que sempre que é feio, que é exagerado. E a terceira é a fase que você consegue se adaptar com todas essas alterações no seu corpo. E aí você já vem para um evento ou para outros lugares com camisa mais larga, ou até com blusa, para que isso não seja o seu diferencial, né? Que nós temos que entender que o diferencial das pessoas está dentro dela, e não no que elas são por fora, né? Flávio, muito obrigado. Valeu. Eu queria... Mais uma palavra. Primeiramente agradecer a C3 pelo convite, o Vinícius que me convidou, o modo que estão me recebendo aqui, e que meu esporte é muito importante para mim, e que as pessoas entendam que o melhor é se superar cada dia mais, sem concorrer com os outros. Joia. Maravilha, gente. Obrigado, viu? Mais um esporte que a gente pode... Pô, legal, hein, gente? Até 70 anos a gente poder treinar. E você que diz que não tem tempo para frequentar uma academia, treinar... Gente, 40, 50 minutos, me desculpe, quem é que não pode treinar 40, 50 minutos e comer 10, 12 vezes por dia? Uau, não tem esporte melhor no mundo, gente. É muito bom. Esse negócio de comer começou lá no paraíso, com Adão e Eva. Adão e Eva estavam ali no jardim e dali a pouco chega a serpente, o capeta, diz assim para Eva, come, Eva, é bom. Ela, não vou comer. Come, Eva, vai te deixar mais inteligente. Não vou comer. E o diabo tentou de tudo que é jeito fazer ela comer. Até que um dia ele disse, come, boba, emagrece. Ela comeu. Então, gente, não precisa pecar, não precisa fazer nada errado. Vai para a academia, faz fisiculturismo e come um monte de vezes por dia. Né? E contrata o Flávio como personal trainer e você vai ter o corpo até os 70 anos. Eu já vou mudar minha oração. Eu estou pedindo para Deus me dar um corpão até 65. Já vou pedir até os 70. Flávio, valeu. Muito obrigado. Maravilhoso. Gente, segunda parte de Extreme Life, nós vamos falar sobre desenvolvimento. São 8:45 e a minha palavra vai ser
breve, que eu acho que a gente já conseguiu extrair bastante coisa dessa noite. Mas é o seguinte, não sei se você já teve um carro que você foi da partida e aquele troço fez assim, ó, nhó, 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 nhó. Aí você, clac, clac, aí você, pum, é você dando um soco no painel. E aí eu tive esses tempos. Eu tenho um Passatão bala e até o Idelton chegou lá em casa para pegar o Fábio, para levar ele para o aeroporto, o Fábio de Santos, da C3 Santos, e chegou lá, parou o carro, foi ligar o carro de novo, nhó, 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 e fiquei me enrolando para comprar bateria nova, e meu pai tem aquele troço de bateria portátil, né? Vai lá, faz a chupetinha, e funciona. E vai mais um tempinho, e funciona, e vai mais um tempinho, e nhó, nhó, nhó. E, finalmente, hoje, comprei a bateria. Troquei a bateria, estou com um carro com a bateria nova. O carro não é novo, mas a bateria novinha. Está vendo o carro, viu? Mas é assim, ó. Quando você está vivendo a sua vida, e de repente você não sai do lugar, você precisa daquela chupetinha, não da chupeta do bebê, mas você precisa dar partida na sua vida, porque você está parado, você não consegue sair do lugar. E às vezes a gente chama aqui na frente para receber oração e tal, e a gente impõe as mãos sobre as pessoas, é como se fosse uma chupetinha, para que aquilo que você está imaginando fazer, aquilo que você tem conversado com Deus há muito tempo para fazer, você recebeu uma imposição de mãos de alguém, e em nome de Jesus, vai em frente e Deus de repente traz uma palavra, uma revelação, algo que só você sabia e Deus sabia, e Ele traz alguém de fora e fala na sua vida, e você diz, puxa vida, Deus está falando comigo. E ali é como se fosse fazer aquela chupetinha, e o teu carro, você dá a partida e finalmente ele pega e finalmente você começa a caminhar. E é importante que você não desligue mais o carro. É muito importante você criar momentum. Para você desenvolver a sua vida, é fundamental você sair da inércia e criar momentum. Você continuar nesse embalo, continuar dando passos. O Flávio, com certeza, várias vezes tinha pensado sobre iniciar a carreira. E até que finalmente um dia ele decidiu, não foi assim, Flávio? Um dia você tomou a decisão. Um dia, finalmente, agora eu vou falar com o meu chefe e vou pedir a conta. Agora eu vou tomar as rédeas da minha vida e vou mudar a minha vida para essa direção. E às vezes você e eu precisamos assim de um pequeno toque. E hoje no final do culto eu quero poder fazer isso. Né? Nós queremos orar por você. Se você está sentindo que você deve fazer algumas coisas, talvez a gente impondo as mãos sobre você, venha, né? E você de repente finalmente tome uma decisão de iniciar teu projeto, tomar uma decisão de começar a trazer uma direção nova para a sua vida. E quando a gente está nessa fase, a gente vai começar alguma coisa, vai começar a dar o primeiro passo, que é tão difícil, leva uma energia, várias coisas começam a nos sugar. Você pega o exemplo do carro, você engata a primeira marcha, a rotação vai lá em cima, e o consumo de gasolina vai lá em cima. Toda a energia da primeira marcha é mais alta. As rotações são mais altas. O gasto de combustível é mais alto. Põe na segunda, põe na terceira, põe na quarta, põe finalmente na quinta marcha, a rotação, o RPM do seu motor começa a diminuir. E a sua velocidade começa a aumentar e o gasto do combustível também é menor. Assim é também, por exemplo, com uma nave espacial. A NASA vai soltar o Challenger, a Columbia, sei lá o quê, vai soltar no espaço. São gastos milhares e milhares e milhares e milhares de litros de uma gasolina específica para você poder sair da gravidade da Terra. Para você poder decolar uma espaçonave daquelas, é necessário muita energia, porque ela está ali parada. E assim é a sua vida muitas vezes. Ela está parada, você não consegue sair do lugar. Mas de repente você finalmente põe aquela energia toda em cima da decisão de sair do lugar. E quando essa nave espacial ultrapassa a atmosfera e finalmente chega na gravidade zero, você com um pequeno impulso, pequenos gases que eles soltam
no seu motor, você consegue direcionar para a direita ou para a esquerda, enfim, você se desloca no espaço com muita facilidade, com praticamente zero. Você com um spray aerosol, você se desloca, porque você não tem resistência. É necessário pouquíssima energia. Toda a energia necessária para você realmente desenvolver a sua vida está nesse início, está nessa parte, nesse momento em que você está parado, em que você está inerte. É necessário você conseguir tomar uma decisão junto com Deus para onde você vai conduzir a sua vida. Você só vai conseguir desenvolver a sua vida a hora que você sair do lugar. E eu quero compartilhar com vocês um pequeno pensamento. E nós vamos ler uma história em 2 Reis, capítulo 7. Então, já comece a procurar na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler uma história bem interessante que Deus mandou registrar para nós. Mas, quando você tem, por exemplo, no próprio culto aqui, se a gente começa a nossa reunião com uma música bem lenta, bem devagar, dificilmente a gente pega embalo no culto, dificilmente as pessoas começam a ser contagiadas pela música. Mas quando você começa a reunião com uma música mais intensa, com bastante energia, pouco a pouco você no final ou no meio do louvor, assim, você já está muito mais leve, está todo mundo mais envolvido, porque a energia necessária no início do culto é muito maior para você fazer todo mundo decolar, para você fazer todo mundo perceber que Deus está no lugar, para todo mundo perceber que estamos num lugar diferente, aonde o próprio Deus vem se encontrar com a gente. Então todo início, gente, leva você a gastar muito mais energia. O desgaste em cima de você para iniciar um projeto é muito maior nessa fase inicial. O início consome muita energia. Se você vai tomar uma decisão para casar, a energia que você gasta e o medo que você tem de levar um não, de você receber algumas perguntas complicadas como resposta ao invés do sim, tudo isso faz com que você sue na mão. Você fica suando frio, você fica com medo de tomar essa decisão. Seja para você pedir a pessoa em casamento, seja para você abrir tua empresa, seja para você mudar de emprego, seja lá o que for, para você se converter a uma religião, enfim, qualquer coisa que você faça, onde você está numa inércia, e você precisa tomar uma decisão, é nessa hora que você é drenado, é nessa hora que você é sugado toda a tua energia. Mas saiba de uma coisa, Deus quer que você perceba que Ele está falando com você, e Ele quer te ajudar a tomar essa decisão. Ele quer ajudar você a sair da sua inércia, ajudar você a sair desse momento que você está e começar a criar um embalo na sua vida para que você possa se desenvolver e desenvolver o projeto para o qual Deus fez com que você nascesse. Muito bem. Então, depois que você toma a decisão, você consegue iniciar finalmente um processo de desenvolvimento. Sem você tomar aquela decisão, você jamais vai desenvolver a sua carreira, a sua profissão, o seu esporte. É necessário tomar uma decisão, sair da inércia. E hoje no final a gente vai querer que vocês venham aqui na frente, a gente vai impor as mãos sobre vocês, e algumas coisas Deus vai começar a falar, algumas coisas Deus vai transferir, vai confirmar na vida de vocês. Muito bem. Então, por gentileza, se você tiver a sua Bíblia, vá comigo em 2 Reis, capítulo 7, e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Havia 4 leprosos que estavam na porta da cidade. Leproso na época, dessa época aqui, era considerado uma pessoa totalmente rejeitada. A sociedade não aceitava o leproso conviver com eles. Só que essa cidade aqui, na verdade Samaria, havia sido cercada pelo rei Ben-Hadad. E aí, quando você tem uma cidade cercada, que não permite mais que nem água, nem alimento, nem comércio entre na cidade, as coisas começam a ficar terríveis. A fome vem e todas as pessoas à sua volta se tornam ou competição para a comida que ainda resta, ou refeição para a comida que acabou.
Ao ponto de uma mãe combinar com outra mãe, hoje a gente come e amanhã você mata o teu e a gente come. E a segunda mulher não cumpriu a parte do acordo, e a mulher que matou o filho para comer, vai até o rei dizer: escute, está errado isso. A mulher disse que ia matar o filho dela para a gente comer e não matou. Então chega um absurdo de uma situação aonde uma cidade está totalmente sitiada, cercada pelo inimigo. E aí puseram então esses 4 leprosos para fora da cidade, porque eles não queriam que leproso, que afinal de contas vai morrer logo, que um leproso comesse a comida deles. Puseram para fora. E aí você encontra essa história, 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 em diante. E olha o que diz aqui. O interessante é o seguinte, mais ou menos sincronizada a história. Nós temos 4 leprosos que estavam numa perrengue, numa dificuldade enorme. Não tinha saída. Eles estavam numa inércia. Estavam parados, eles precisavam tomar uma decisão. E às vezes você está nesse momento e precisa tomar uma decisão. Mas enquanto eles não tomavam a decisão de dar um passo em direção à cidade, nada estava acontecendo. A vida deles não estava mudando, eles só estavam pensando. Até que finalmente um deles disse: ei, vamos dar um passo, vamos caminhar naquela direção, vamos lá. No momento em que eles foram naquela direção, a Bíblia nos conta aqui que na sequência, Deus fez com que o povo arameu, esse exército inimigo, ouvisse passos de um exército inimigo. Uma grande multidão, e começaram a deduzir coisas, que estavam vindo exércitos dos hititas, que fizeram aliança com os judeus, e enfim, uma confusão. Mas o interessante é o seguinte, na hora que eles começaram a dar passos em direção a esse momentum, a essa mudança, a essa decisão, enquanto isso, Deus fez com que esse exército começasse a ouvir passos de multidões. O que é que eu quero aplicar aqui para você? No momento em que você der um passo pequeno, mesmo que seja leproso, mesmo que seja tímido, a hora que você der esse passo junto com Deus, Deus vai dar passos enormes junto com você. É muito importante que você perceba que absolutamente nada na sua vida vai acontecer se você não tiver a coragem de tomar uma decisão e dar um passo. Você vai ficar frustrado na sua vida. É super importante que você dê esse passo, que nem os leprosos fizeram. Eles deram um passo e o exército inimigo escutou um exército marchando contra eles. E eram só 4 leprosos. Então, é muito importante que você dê um passo, vá em direção àquilo que Deus está colocando no seu coração. Acredite que Ele está do seu lado. Quando a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, é para você acreditar nisso. Então realmente vá em direção àquilo que Deus colocou para você. Se 4 leprosos foram dando passos em direção à sua salvação, e Deus fez com que um exército fosse ouvido perante esse exército inimigo, gente, a mesma coisa pode e vai acontecer com você. Está registrado para que você se anime. Deus é um Deus do ânimo, Deus não é um Deus do desânimo. Deus, Ele quer sempre que você fique animado com as coisas, com um pensamento mais positivo, crendo de que Ele é o teu parceiro, não crendo que vai dar sorte, isola, Deus me livre, não é isso. Deus é uma pessoa, Ele é verdade, Ele existe, você foi criado à imagem e semelhança dEle, então você pode se relacionar com Ele, e você deve se relacionar com Ele, porque Ele te criou para isso.
Não para você andar sozinho, fazendo apenas as coisas que você pensa em fazer, ou desistir das coisas que você gostaria de um dia fazer. Ele fez com que você nascesse para você trabalhar junto com Ele, conquistar coisas junto com Ele. Então é muito importante que você aprenda e acredite que você precisa dar um passo. Aquela empresa que você está pensando em abrir faz tempo, está na hora de você abrir. Eu não estou falando para todo mundo, estou falando para você que tem isso forte dentro de você. Se você precisa pedir alguém em namoro, vá lá e peça. Vai ser uma vergonha se ela pedir você em namoro. Tome uma decisão e dê um passo em direção a esse projeto, a esse objetivo de vida. E Deus está com você. Mais do que todos nós estarmos juntos. Né? Quantas vezes já vi no Facebook, alguém está sofrendo uma coisa, aí a pessoa escreve lá, tamo junto. Tamo nada, você está aí do outro lado do mundo, tamo junto. Né? Estou precisando de um rim. Eu tenho. O meu não, deve ser incompatível. Né? Mas Deus realmente Ele está junto. E Ele quer fazer você conquistar as coisas junto com Ele. Gente, vai ser muito legal. Vai ser muito legal ver você tomar uma decisão e conquistar isso. É lógico que vai funcionar super bem, né? Tomei a decisão, já cheguei lá. Claro que não. Vai ter um processo. E antes que você pense que, bom, se leproso consegue, então eu vou conseguir. Né? Vou bater lá numa empresa e vou dizer assim, esse emprego de presidente é meu. Não é desse jeito, tá? Mas é algo que você está alimentando no coração já faz algum tempo. Deus tem falado com você e Ele está falando para você, meu filho, minha filha, está na hora de você dar um passo, eu estou com você, acredite. Mas Deus é honesto, transparente e bem objetivo, e Ele na sequência, na sua palavra, na Bíblia, que é tão importante a gente ler, Ele traz diversos exemplos, diversas histórias, muitas coisas foram escritas e foram anotadas para que você e eu pudéssemos ler e aprender com elas. Deixa eu ler algumas passagens bíblicas para você sentar, absorver, ouça bem, abra bem teu coração, porque você vai tomar uma decisão hoje, vai tomar uma decisão amanhã, mas você vai tomar uma decisão. E eu quero preparar você para essa decisão com aquilo que Deus mandou registrar na Bíblia. Então, depois que você decidiu, veja o que está escrito em 2 Coríntios 12:12. Se você tem condições de anotar esses versículos, eu te aconselho a anotar, para você não esquecer. Ok? Então, 2 Coríntios 12:12. Perseverança. É muito importante que você registre esta palavra, porque a palavra perseverança, ela aparece constantemente na Bíblia. Se eu pudesse ter um sofá e chamar vocês para a sala lá de casa, eu faria isso. Eu sentaria com vocês e insistiria com esse assunto para o resto de suas vidas. Porque a perseverança é algo que acompanha todo ser humano que alcança êxito na sua vida. Com Deus ou sem Deus. Porém, Deus quer que você tenha perseverança naquilo que Ele pôs no teu coração. No relacionamento que Ele tem junto com você, através de Jesus. Outro versículo bem interessante. Romanos 15, versículo 4. Então Deus manda registrar que 4 leprosos conquistaram algumas coisas, porque Ele quer que você saiba que você e eu podemos conquistar algumas coisas. Ele mandou registrar isso. Talvez eu pudesse dizer, sei lá, a história da Betina e do Verno, a história do Wellington e da Simone, de perseverança. Cada um de nós está escrevendo uma história, e Deus está olhando essa história. E Ele está registrando isso. E tudo isso, gente, está sendo registrado num livro eterno. E um dia a gente vai entrar na presença de Deus, e isso vai ser escrito. Lá em Apocalipse tem esse ensinamento, em que
livrinhos vão ser abertos e vão ser lidos. E são nossas histórias. Ele vai trazer à tona todas as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente fez junto com Ele, tudo aquilo que a gente construiu junto com Ele. Nós não vamos entrar nus, nós não vamos entrar sem nenhum currículo, nós vamos entrar na presença de Deus com as coisas que a gente fez aqui na terra. Se você escrever um livro, você vai entrar lá com aquele livro. Ah, então eu vou ser enterrado com o meu livro? Não, não precisa enterrar com o livro. Deus tem registrado isso no livrinho. Então, os faraós do Egito, eles eram enterrados com muito dinheiro para poderem entrar na próxima vida com algum recurso para comprar alguma coisa. Não é assim. Não é assim que Deus nos ensina. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Mas aquilo que a gente realiza junto com Ele, as nossas decisões, quando a gente começa a sair da inércia, a gente começa a escrever a nossa história junto com Ele, Ele começa a registrar isso nesses livrinhos. Outra passagem bem interessante, Romanos 5, versículos 3 e 4. Não só isso, ele está falando de outras coisas, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ah não, pode parar com esse troço aí. Tribulação eu não quero. Mas gente, se não tiver um gigante na sua frente, como é que você vai se superar? Se não tiver obstáculo, como é que você vai crescer? Se não tivesse Golias, aonde estaria Davi? Se você não tivesse as dificuldades que você tem, que tipo de pessoa você seria? Então a Bíblia manda registrar isso aqui. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Leandro, está aí. É uma tribulação difícil, faz parte da profissão. MacGyver, né? Profissão de risco. Wolverine, né? Mas, gente, sem tribulação não tem perseverança. Você não vai crescer. Você não vai ser transformado na pessoa que Deus quis que você fosse. Então, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, o que a perseverança produz? Um caráter aprovado. Uma pessoa de caráter, que vai ser a próxima série é essa, não é, Marquinhos? Caráter, né? Sábado que vem o Marquinhos vai falar sobre caráter. Então, só tem caráter a pessoa que superou com perseverança as suas tribulações. O Flávio não vai ter caráter se ele não superar as dificuldades e a disciplina que o treinamento dele exige. Não vai superar. Não vai produzir caráter. Porque caráter você alcança dessa maneira. Tribulação, perseverança. E você alcança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Esperança de quê? Esperança de que a sua vida vai caminhar na direção que Deus quer que ela caminhe. Gente, com isso, 9:12, eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Deus colocou bem claro para mim o seguinte: tem diversas pessoas que estão para tomar alguma decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você precisa levar talvez uma descarga de uma bateria externa, em posição de mãos de Deus, enfim, que Deus te toque hoje e você tenha a coragem de tomar a decisão de fazer aquilo que você precisa fazer e que você perceba que Deus está junto com você. Por isso eu quero chamar aqui o Felipe na frente aqui, né? Não sei se ele está por aqui. Cadê a banda? Vamos lá, vem aí. E uma das coisas que é muito importante a gente saber é o seguinte: além de Deus querer que a gente conquiste coisas na vida, Deus tem todas as coisas, certo? Deus é o Criador de tudo e de todos. Mas talvez uma coisa Deus não tenha, e é talvez justamente você. Talvez justamente você, Ele ainda não tem. Por que eu digo isso? Porque por mais que todos nós tenhamos sido criados por Deus, nem todos fomos adotados na família de Deus. Para você participar da família de Deus, você precisa ser adotado. E eu vou explicar em 2 minutinhos. Jesus Cristo, antes de nascer,
estava escrito o seguinte: Jesus é o Filho unigênito. Ele é o único filho que tem a genética de Deus. É o único. Ninguém mais sobre a face da terra, no universo, pode ser filho de Deus, porque Deus tem apenas um filho. Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito, único, Filho de Deus. Todos nós somos criação de Deus, é verdade. Fui criado por Deus, é verdade. Deus me deu vida, é verdade. Mas a expressão popular, todos somos filhos de Deus, não é verdade. E isso é muito importante que você esteja convencido e você entenda como é que funciona para você se relacionar com Deus. Não com um conceito, não com um conjunto de princípios de você ter uma vida moralmente correta, socialmente aceitável. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia passou a chamar Jesus como filho primogênito. Ou seja, o primeiro de muitos de mesma natureza, de mesma genética, de mesmo gênero. Jesus Cristo passou de unigênito para primogênito depois que ele morreu na cruz por você e por mim. E ele deu poder para todos nós, para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para se tornar filho de Deus. Então você pode ter nascido num berço católico, pode ter nascido num berço evangélico, ter nascido dentro da igreja, vivido dentro da igreja toda a sua vida. Mas enquanto você não se converter a Jesus, você é apenas criação de Deus. E Deus quer que você seja filho dele. Deus quer adotar você para a família dele. E nós vamos, daqui a alguns segundos, nós vamos cantar. Mas eu não posso deixar essa oportunidade passar. Se por acaso, por gentileza, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e preste atenção se Deus está falando com você nesse momento. Perceba se Deus está falando para você: filho, filha, eu quero te chamar assim daqui para frente. Eu quero que você sinta as tuas orações passando do teto. Eu quero adotar você, eu quero te dar a salvação, eu quero te dar a eternidade junto comigo. Então, se você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, por gentileza, apenas levante sua mão. Eu quero ver onde é que você está e depois a gente vai orar junto com você. Se você já fez isso, ótimo. Se você não fez, essa noite você pode fazer. Se você deseja entregar sua vida para Jesus e ser adotado por Deus, essa é a sua noite. Muito bem. Ótimo. Então nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. E se você deseja receber uma oração, se você deseja dar um passo e está precisando de uma certa adrenalina, uma certa coragem, nós vamos orar por você e vamos pedir que Deus te encha de ousadia para você dar esse passo e tomar essa decisão. Ok? Pode vir aqui na frente se você quiser. Se não, fique à vontade onde você está. Jesus.